Muito boa noite a todos vós, ou boa tarde ainda. Bom, para aqueles que nos seguem, pode ser bom dia, pode ser boa noite, depende do sítio onde estão. Muito bem, vamos começar com uma breve oração e vamos inclinar os nossos rostos. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que é nosso de podermos abordar a Tua Palavra e saber que o Teu Espírito está na disposição de nos ajudar a entender aquilo que Tu revelaste àqueles que escreveram o que está escrito. Senhor, muito obrigado porque Tu nos prometeste que esse Espírito, que é o Espírito da verdade, nos conduziria a toda a verdade. Então, Senhor, nós queremos aproveitar ao máximo aquilo que está revelado para nosso ensinamento, para nossa orientação neste mundo em que nos encontramos e queremos, Senhor, cada vez mais ser dirigidos pelo poder da Tua Palavra, pelo Teu poder, até que Tu venhas, Senhor. Abençoa-nos neste estudo, tudo isto pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gostaria de poder partilhar aqui algumas citações, no início, citações de Ellen White, e certamente que os irmãos conhecem esta citação que diz assim: há no nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos. Quem é que pode negar isto? Isto é um facto. E há necessidade de um regresso ao grande princípio protestante. Qual é o grande princípio protestante? A Bíblia e a Bíblia só como regra de fé e prática. Reparem, embora nós possamos usar o Espírito de Profecia, porque o Espírito de Profecia nós sabemos que teve a mesma inspiração que teve, ou seja, é o mesmo Espírito, não é um Espírito diferente, é o mesmo Espírito que esteve na origem da Bíblia, é o mesmo Espírito que esteve na origem do Espírito de Profecia. No entanto, como norma, como bitola, como regra, pois bem, se nós pudermos provar todas as nossas doutrinas pela Bíblia, nós saímos a ganhar. E é bom que nós nos habituemos a fazer isso. E reparem, cada um de nós pode provar todas as nossas crenças fundamentais só a partir da Bíblia. Está tudo lá muito claro. Agora, há necessidade de mais íntimo estudo da Palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história da nossa obra, diz-nos Ellen White em Testemunhos para Ministros. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Mas os pastores devem apresentar a firme palavra da profecia como o quê? O fundamento da fé dos adventistas do sétimo dia. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas e em ligação com elas as palavras eis o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Por outras palavras, no estudo da profecia nunca devemos esquecer o papel primordial, essencial de Cristo em todo o plano da salvação. Se nós esquecemos de Cristo, pois bem, passamos ao lado do mais importante. Ok? Expliquem nossos pastores e mestres essas profecias àqueles que estão instruindo. Deixem fora de seus discursos assuntos de menor importância. Eu pergunto, que assuntos de menor importância são estes? Bom, é tudo aquilo que não seja de Daniel e Apocalipse. Para bom entendedor, meia palavra basta. E reparem, deixem de fora de seus discursos assuntos de menor importância e apresentem as verdades que hão de decidir o destino das almas. Muito bem, isto foi o que nós começámos a fazer de manhã. Estudo sobre o centro literário do livro de Apocalipse, capítulos 12, 13 e 14. Eu tinha-me esquecido que tinha trazido este PowerPoint e então eu comecei a fazer a leitura. Agora, eu vou avançar, repare, isto já vos disse de manhã, teólogos estudiosos do livro de Apocalipse de vários espectros denominacionais são unânimes em afirmar que o centro literário do livro de Apocalipse encontra-se nos capítulos 12, 13 e 14. Nesta apresentação pretendo fazer uma análise sumária dos 3 capítulos referidos, dar uma visão global do conteúdo desses capítulos e mostrar a interconexão literária entre as várias partes desses capítulos do livro de Apocalipse e retirar as lições que esses capítulos claramente nos ensinam. Comecemos com o capítulo 12, eu já disse isto, e vamos para o local onde nós ficamos, ok? Já agora, aqui um pormenor interessante. Sabem quando aqui em Apocalipse... não dá para vir para trás, não faz mal. Vamos avançar. Ok. Reparem, quando nós vimos aqui em Apocalipse, lembra-se, eu vou só fazer uma breve revisão, de que foi expulso o grande dragão. Olhem aqui, no capítulo 10 também diz foi expulso. No entanto, nós vimos que Jesus, em João 12, diz que chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Foi expulso ou será expulso? Reparem, em Apocalipse 12 diz foi expulso, mas Jesus diz será. Então,
O livro de Jó, capítulos 1 e 2, foi aqui que nós ficámos, lembram-se? Revela-nos claramente que Satanás tinha acesso ao céu, apesar de ter sido expulso de lá. Por conseguinte, Apocalipse 12, 7 a 9 fala-nos da expulsão inicial de Satanás do céu, ao passo que Apocalipse 12, 10 a 12 fala-nos da expulsão total de Satanás do céu a quando da morte de Cristo na cruz. Está claro este ponto? Ok? Portanto, quando Cristo morre na cruz, retira a Satanás o título que ele tinha de príncipe deste mundo. Agora quem passa a ser o príncipe deste mundo é Cristo. Nós hoje vivemos, desde a morte de Cristo, num tempo em que Satanás, embora esteja ativo, e está mesmo, não é mais o príncipe deste mundo. Não se esqueçam disso. Foi até à morte de Cristo. A partir daí deixou de ser. Está claro? Ok? Muito bem. Agora, em Apocalipse 12, 13 diz: quando depois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Reparem, o que é que acontece? Eu disse-vos que no versículo 6 houve uma pausa. E agora João vai ter como que necessidade de explicar que esse conflito que faz com que o dragão se lance contra Cristo, quando ele nasceu, João vai explicar que esse conflito afinal já vem de trás. E esse conflito já se iniciou no céu. Entretanto, há ali um parênteses, uma pausa, um interlúdio, e agora no versículo 13, João vai retomar o pensamento que ele tinha deixado em suspenso no versículo 6. E por isso é que a linguagem do versículo 13 é muito idêntica à linguagem do versículo 6. Olhem aqui. Quando depois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E o que é que aconteceu à mulher? Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até ao deserto. É o que diz o versículo 6. Ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, temos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Lá no versículo 6 fala em 1260 dias. Aqui é o tempo, o mesmo tempo profético, mas numa linguagem codificada. Tempo, tempos e metade de um tempo. Ok? Agora, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Estou a ler o texto bíblico. A fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Há dois elementos que no capítulo 12 de Apocalipse vêm em socorro da mulher. O primeiro elemento é o deserto. Porquê? Porque a mulher foge para o deserto e aí é sustentada por Deus durante 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Depois há um segundo elemento que vem em socorro da mulher e esse segundo elemento é a terra. Então, como é que nós interpretamos estes dois elementos? O deserto, onde a mulher esteve, a mulher, igreja, povo de Deus, onde a mulher foi sustentada durante 1260 dias, pois bem, esse deserto refere-se a regiões inóspitas na Europa, onde os verdadeiros crentes se refugiaram durante séculos. Não foram anos nem décadas, foram séculos. Um desses locais, já tive o privilégio de estar muito perto do sítio onde a filha aqui do irmão Mauro já viveu, é os vales do Piemonte. Já ouviram falar do Piemonte? Nos Alpes, faz parte da Cordilheira dos Alpes. Este ano, pela graça de Deus, irei novamente fazer uma excursão com membros de igreja a esse e a outros locais que são importantes na história da Reforma Protestante. Estamos a estudar o livro O Grande Conflito nas minhas igrejas, nas reuniões de oração durante a semana, e então nós vamos ver com os nossos próprios olhos os locais, aqueles locais que foram importantes na história da Reforma. Vamos estar no Museu do Deserto, no sul de França, que retrata a história dos huguenotes, que eram o nome que foi dado aos protestantes franceses. Vamos estar no Piemonte, vamos também conhecer os locais da Contra-Reforma Católica, vamos estar em Trento, onde houve o famoso Concílio de Trento, vamos também a Roma, vamos estar na Alemanha, em Wittenberg, onde Martinho Lutero pregou as 95 teses da justificação pela fé, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Vamos passar por Geneve, que foi considerada a Roma protestante, Zurique, Worms, onde Lutero compareceu perante a dieta. Todos estes locais são locais onde, digamos, foram locais marcantes na história do protestantismo, ok? Certo? Bom, então, voltando aqui ao que estávamos a dizer, o deserto foi o local onde cristãos estiveram refugiados durante séculos. Agora, que elemento é esta terra? Sabe uma coisa? O termo grego que aparece no texto original é o termo Eretz. E-R-E-T-Z. Eretz. E esse termo Eretz é o mesmo termo que aparece em Apocalipse, no capítulo 13, quando começa a descrição da besta que sobe da terra.
Mesmo termo. Besta que sobe da terra e terra que ajudou a mulher. Então reparem, parece que aqui há um paradoxo. Então a mesma terra que ajuda a mulher, o povo de Deus, é a mesma terra que dá à luz, entre aspas, uma besta que vai ser a perseguidora do povo de Deus no tempo do fim. Pergunta, quem é a terra? O que é que a terra representa? Pois bem, a terra representa um local geográfico e esse local geográfico é onde vai emergir a segunda besta. Mas esse local geográfico, já estão a ver o que é, a América do Norte, o Novo Mundo, como assim foi chamado, foi o local que foi o refúgio para muitos cristãos que fugiram de uma Europa onde estavam a ser violentamente perseguidos. Porque depois da eclosão da Reforma Protestante, a coisa ficou feia na Europa, certo? Então muitos fugiram. Que terra foi esta que acolheu esses cristãos perseguidos? Pois bem, a nova terra, o novo mundo. Nova terra não, o novo mundo. Ou seja, a América do Norte. Então reparem, vai ser a América que vai ajudar a igreja. E agora o versículo 17, que é o último versículo deste capítulo, diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Todos nós adventistas conhecemos muito bem este texto. Agora, vamos compreender como identificar este remanescente. Qual remanescente? Este remanescente mencionado no versículo 17. Sabem que há uma versão bíblica, que é a versão Almeida Corrigida Fiel, até aparece mesmo lá a palavra remanescente. Outras aparece resto, outras aparece restante, mas há uma versão que diz mesmo remanescente, ok? Remanescente é um resto. Então reparem, através de 4 características. Primeiro, o remanescente apareceria na cena da história apenas após ter terminado o período profético mencionado nos versículos 6 e 14. Não antes. Não sei se me estão a acompanhar. Se vocês tiverem dúvidas, digam, ok? Abram as vossas Bíblias, já agora. Abram as vossas Bíblias. Apocalipse 12. Ok? Apocalipse capítulo 12. Reparem, quando é que a terra ajuda a mulher? Ok? Vamos ver. Quando é que a terra ajuda a mulher? Pois bem, a terra vem mencionada como socorrendo a mulher no versículo 16. E no versículo 14 vem um tempo profético. Sabe o que é que isto dá a entender? Que a terra só vai ajudar a mulher, especialmente quando o remanescente só vai surgir na cena da história depois de este período profético estar esgotado. Estão a entender? Ora, quando é que esgotou este período profético? Dos 1260 dias proféticos, anos literais. Quem é que sabe? Todos nós sabemos. Em 1798. Então quer dizer que o remanescente mencionado em Apocalipse 12:17 não poderia, acompanhem o meu raciocínio, não poderia aparecer na cena da história antes de 1798. Só depois. Estão a acompanhar, sim ou não? Ok. Então, se assim é, o remanescente não pode ser nenhuma das denominações religiosas que tiveram o seu início antes de 1798. Então, o que é que nós excluímos? Todas as denominações que surgiram como resultado da Reforma Protestante estão todas excluídas. Porque elas surgiram antes de 1798. Estão a ver? Agora, há aqui um outro dado interessante. Onde é que o remanescente iria aparecer? Apareceria na terra que socorreu a mulher. É aí que o remanescente vai surgir. E onde é que é a terra? América do Norte. Guardaria os mandamentos de Deus e, por último, teria o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia ou os profetas, que isto segundo diz Apocalipse 19:10 e 22:8 e 9. Então reparem, as 4 características que o texto bíblico nos dá para nós identificarmos o remanescente 2 características, são estas 2 últimas finais, estão lá no próprio versículo 17. Mas as 2 primeiras são retiradas do contexto. Volto a dizer, como é que nós podemos identificar o remanescente? Primeiro, apareceria na cena da história apenas após ter terminado o período profético. Apareceria na terra, guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. Sabem, os mormons e as testemunhas clamam ser o remanescente. A pergunta é, será que a sua reivindicação é legítima ou não? Pois bem, vamos ver. Será que eles apareceram depois de 1798, sim ou não? É verdade. Quer as testemunhas, quer os mormons apareceram depois de 1798. Será que surgiram na América do Norte? Sim, surgiram. Clamam eles ter um profeta ou ter o Espírito de profecia no seu seio. Quer uns, quer outros, clamam ter um profeta.
Agora, qual é o problema com eles? Não guarda os mandamentos de Deus. Porquê? Porque Tiago 2 diz que quem guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se quê? Culpado de todos. E agora reparem, se o profeta que eles dizem existir no seu seio não ensinou o povo a guardar os mandamentos de Deus, o que é que nós podemos concluir desse profeta? Que é um profeta falso. Então, o testemunho de Jesus que eles clamam ter também não existe neles. Quando nós aplicamos estas 4 características que estão lá na Bíblia, em Apocalipse 12, a todos os movimentos religiosos e denominações, sabem uma coisa? Só há uma denominação que passa nestes critérios todos. E essa denominação é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Reparem, surgiu depois de 1798, apareceu nos Estados Unidos, guarda e ensina as pessoas a guardar todos os mandamentos de Deus e tem no seu seio o Espírito de Profecia. Não há, reparem, isto é a Bíblia que me diz. Eu não estou a inventar, é a Bíblia que diz isto. Então, quando nós aplicamos os princípios bíblicos, isto é a Bíblia, isto não é Espírito de Profecia, isto é a Bíblia. Quando nós aplicamos os princípios bíblicos, ou seja, estes critérios, só sobra uma. Não sobram 2 nem 3, só uma. Isto para mim é a prova insufismável de que esta igreja não só é a Igreja de Deus, como surgiu num tempo determinado específico por Deus. Não estamos a falar de um movimento qualquer. Estamos a falar de um movimento que foi suscitado por Deus num momento profético específico que o Senhor já tinha determinado quase 2 milénios antes. Mas, se o remanescente é identificado, e uma das características do remanescente é ter o Espírito, o testemunho de Jesus, todas as pessoas que queiram clamar ou reivindicar ser parte do remanescente e não aceitam o testemunho de Jesus, o que é que podemos concluir deles? Não faz parte do remanescente. Tão simples quanto isso. Para mim aqui a lógica impõe-se com uma força brutal. Quem não aceita o Espírito de profecia ou quem não guarda os mandamentos, vai dar ao mesmo, não pode fazer parte do remanescente, porque o remanescente é caracterizado como tendo estas 2 características principais. Ok? Isto é claro, sim ou não? Muito bem. Com estas 4 características aplicadas a todas as denominações religiosas ou cristãs, há apenas uma e só uma denominação cristã que reúne estas 4 características em simultâneo. Já vos disse, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amigos, para mim isto é uma certeza que na minha mente é como aço. Não dá para deitar abaixo. Vocês podem brigar comigo, e já muita gente brigou comigo acerca disto. Não há como dar a volta. Ninguém me consegue dar a volta deste aspecto. Não dá mesmo. É bíblico. Ou então eu teria que abdicar da Bíblia. Não posso. Se eu abdicar da Bíblia, eu estou a abdicar daquilo que é a palavra de Deus. Então, amigos, para mim isto é absolutamente fundamental. Mas, Apocalipse 12, 17 ainda diz aqui... reparem o que diz aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar. O que é que significa pelejar? Fazer guerra. Certo? Vai pelejar com os restantes da sua descendência. Agora, a pergunta crucial que nós podemos também fazer é esta. Olhem aqui. De que forma o dragão iria pelejar com os restantes da sua descendência? Já sabemos que ele vai fazer guerra, vai pelejar. A pergunta agora é, como? Qual é o meio, qual é a forma que ele vai usar para pelejar contra o remanescente final? Sabem onde é que está a resposta a esta pergunta? Pensem lá um bocadinho comigo. Vejam lá se conseguem descobrir. Estamos no final do capítulo 12, mesmo no último versículo, versículo 17. E diz-nos lá, é uma declaração, não é uma interrogação, é uma afirmação. O dragão iria fazer guerra, peleja contra o remanescente, que é identificado como guardando os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Jesus, certo? Como? Ele vai contra essas 2. Mas que meios é que ele vai usar para lutar contra o remanescente? Sabe? Como? Com a contrafação. Vejam lá se conseguem. Repare, estamos no final do capítulo 12. O que é que vem a seguir ao capítulo 12? Capítulo 13. E o que é que vem descrito no capítulo 13? 2 bestas. E quem é que vai manipular essas bestas? Dirigir essas bestas? É Deus? É o diabo? E o que é que ele vai fazer com essas bestas? É com essas 2 bestas que ele irá fazer guerra contra o remanescente. Ou seja, o capítulo 13 é, por assim dizer, uma extensão do versículo 17 de Apocalipse 12.
Olhem aqui. A resposta a esta pergunta encontra-se no capítulo seguinte, capítulo 13. Por conseguinte, o capítulo 13 é uma extensão do Apocalipse 12, 17. E o versículo 18, sabem que nem todas as versões têm um versículo 18. Ok? Mas a minha, por acaso, tem o versículo 18, diz assim: e se pôs em pé sobre a areia do mar, revela-nos a estratégia do dragão. Sabem porquê? Sabem que, olha que aqui vem mencionado a areia do mar. A areia faz o quê? Faz a divisória, ou a divisa, entre o mar e a terra. Satanás coloca-se estrategicamente na areia do mar, sabem porquê? Porque nesse local estratégico, a areia do mar, ele vai poder controlar quer a besta que vai emergir da terra, ou do mar, quer a besta que vai emergir da terra. E ele vai usar essas duas bestas para as lançar contra quem? Contra o remanescente. Então, amigos, fiquem já com uma noção aqui muito importante. A última grande guerra que o inimigo vai lançar contra o povo de Deus, que tem essas duas características, guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, é uma guerra que vão vir destes dois grandes poderes. Agora, quem são estes dois grandes poderes? Bom, não vou entrar em detalhes porque nós já sabemos. Olhem aqui. Quem são as duas bestas do Apocalipse 13? A besta que sobe ou emerge do mar e a besta que sobe ou emerge da terra. Historicamente, os adventistas do sétimo dia têm identificado estas duas bestas como sendo a besta que sobe do mar, o papado católico ou romano, e a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América. Isto tem sido a nossa interpretação praticamente desde o início. E já agora, faço aqui um parênteses. Ao contrário do que alguns possam fazer crer de que nós adventistas não mais temos esta interpretação, é falso. Sabem qual é o tema do trimensário que estamos a estudar este trimestre? Sobre Apocalipse. Não sei, ainda lá não chegamos, mas vamos lá chegar. Vão ver a interpretação que é dada das duas bestas do Apocalipse 13, é esta. Não há dúvidas quanto a isso. O Espírito por si é claríssimo sobre isso. Ok? Evidente. Evidente. O irmão Mauro aqui disse, aquilo que algum teólogo eventualmente possa interpretar à maneira dele, isso não representa a posição oficial da Igreja. E amigos, vou-vos fazer aqui lanço-vos um desafio. Procurem saber, às vezes quando podem ter dúvidas na vossa mente, procurem saber qual é a posição oficial da Igreja em qualquer assunto. Como é que vocês poderão perguntar, pastor, mas como é que eu posso saber qual é a posição oficial da Igreja? Irmãos, hoje existe a internet. Vocês vão ao Dr. Google, o Dr. Google sabe tudo. O bom e o mau. Ponham lá a posição oficial da Igreja quanto a isto, vocês vão encontrar. Há declarações, existe o livro das 28 crenças fundamentais, que é, por assim dizer, uma exposição bíblica das nossas crenças fundamentais. Nós temos meios, a Igreja Mundial põe à disposição de cada membro da Igreja meios para que nós saibamos, no meio desta bagunça teológica que eu já disse que existe, qual é a posição oficial da Igreja. E, portanto, vejam, analisem a posição oficial da Igreja, vejam se ela tem fundamento bíblico. Da Igreja Mundial. Da Igreja Mundial, estou a falar da Igreja Mundial. Eu vou-vos dar aqui um breve lamiré. Quando eu era estudante de teologia, às vezes entrei em algumas controvérsias com alguns professores. Porque achava que os professores, às vezes, não estavam a dizer exatamente aquilo que é a nossa crença. Então, às vezes, eu ficava na dúvida. A dúvida aflorava a minha mente. E quando eu estava nessa condição, eu procurava imediatamente esclarecer, porque eu fico desconfortado quando estou com dúvidas na mente. Então eu ia investigar, e quando eu obtinha a certeza, então eu ficava aí mais seguro da minha convicção. Então aí eu confrontava. E vou-vos dizer uma coisa, nunca nenhum professor me pôde pôr a mão em cima ou ameaçar com disciplina, porque, então, mas se ele era professor de uma faculdade adventista e estava a pôr em causa o ensinamento oficial da Igreja, quem é que estava mal? Era ele ou era eu? Era ele, não era eu? Então eu confrontava os professores. E vou-vos dizer, eles é que ficavam com medo de mim, não era eu que ficava com medo deles. Amigos, confrontem. Confrontem. Às vezes ainda sou confrontado. Isso que tu ensinas não é da Igreja. Eu disse, como não é da Igreja? Vou mostrar o que é oficial. E aí, reparem, as opiniões pessoais de pastores, teólogos, administradores caem por terra. Portanto, uma vez um colega meu, suíço, lá em Colonge, em França, onde eu estudei teologia, chegou ao pé de mim e disse, a posição oficial da Igreja em determinado assunto é esta. Eu disse, como assim? O que tu estás aí a dizer? Porquê que tu estás a dizer que a posição oficial era uma interpretação de Apocalipse 1:10, em que ele diz que o dia do Senhor não é o sábado, o dia do Senhor é o dia da vinda de Cristo.
Ele diz, a posição oficial da Igreja é que o dia do Senhor mencionado em Apocalipse 1:10 é a vinda de Cristo. Eu disse, mas onde é que tu foste descobrir isso? Isso não é a posição oficial. Não, é a posição oficial da Igreja. Eu disse, mas o que é que leva a dizer que é a posição oficial da Igreja? Ele disse, não, porque o professor tal e o professor tal dizem que é assim. Eu disse, rapaz, tu és parvo ou quê? Foi logo assim. Mas tu és parvo ou quê? Desde quando é que a posição do professor A, B ou C representa a posição oficial da Igreja? Não tem nada a ver. O teólogo A, B ou C pode dizer o que ele quiser, mas isso não representa necessariamente a posição oficial da Igreja. Façam a separação das águas, irmãos. Não se deixem levar. Às vezes há indivíduos, sim, irmão. O que é parvo? É estúpido, é imbecil. Irmãos, não, reparem, eu digo isto porque às vezes lança-se a confusão na mente de alguns membros da Igreja, porque o fulano tal é doutorado em teologia, então ele representa a posição oficial da Igreja, mas há muitos doutorados em teologia que só dizem parvoices. A sério! Irmãos, mas eu não tenho problema nenhum em afirmar isto, eu estou a falar com tudo à vontade, porque eu sei e já ouvi teólogos dizerem barbaridades incríveis. Incríveis. Portanto, não permitam que a vossa mente se deixe levar pela posição do pastor tal ou teólogo tal, ou seja quem for, até pode ser um membro leigo, reparem, estamos a falar de qualquer pessoa, independentemente da sua posição, da sua função, não importa. Portanto, quando querem saber qual é a posição oficial, consultem os documentos oficiais. E, claro, agora vou-vos dizer uma coisa. Tudo o que eu tenho avaliado de documentos oficiais da Igreja quanto às nossas posições doutrinárias, eu tenho achado que estão em conformidade com assim diz o Senhor. Agora, há pessoas dentro da Igreja, e algumas até com posições importantes, que não estão de acordo com a posição oficial da Igreja? Há. Agora, eu vou-vos dizer, eu não tenho qualquer problema com as posições oficiais da Igreja, mas já tenho muitos problemas com alguns que estão dentro da Igreja e que emitem as suas opiniões e as suas opiniões não estão em sintonia com o parecer da Igreja. Vou-vos dar um exemplo. A Igreja Mundial, por exemplo, já votou, nem uma, nem duas, mas 3 vezes, que as mulheres não devem ser ordenadas ao ministério pastoral, pois existem líderes, e líderes de grande relevo, que fazem o contrário daquilo que a Igreja votou. Qual é a posição da Igreja Mundial? A posição da Igreja Mundial é contra, mas há indivíduos cá dentro que fazem e militam nesse sentido. Portanto, há que fazer esta diferenciação. E quem diz este assunto diz qualquer outro. O que é que a Igreja Mundial diz? E volto a dizer, tudo o que eu tenho avaliado. Quem é que já aqui já estudou o livro das 28 crenças fundamentais? Muito bem. Reparem, esse livro foi escrito por vários teólogos, é verdade, mas é exprimindo aquilo que foi votado pela Igreja Mundial. Sabem que Ellen White diz que a maior autoridade na Terra, depois de Deus, quem é? É a Assembleia Reunida da Conferência Geral. Quando a Igreja se reúne com delegados do mundo inteiro e vota alguma coisa, não é correto um obreiro levantar-se em oposição à posição da Igreja Mundial. Ela até diz, um obreiro não deve submeter a sua consciência à consciência de outro obreiro. Mas quando a Igreja, reunida com delegados do mundo inteiro, diz algo, então aí não devemos conservar a nossa posição, devemos ceder. Esta é a minha posição. Então eu dou preferência à voz da Igreja Mundial. E a voz da Igreja Mundial não é a voz de uma pessoa, nem duas, nem três. Não é a voz do Presidente da Conferência Geral. É a voz da Igreja Mundial. E as posições da Igreja Mundial eu aceito. Quando eu digo que eu sou adventista do 7º dia dos 7 costados, conhece esta expressão? É porque eu aceito as posições oficiais da Igreja Adventista do 7º dia mundial. Agora, o que vem dizer pastores ou teólogos dentro dessa igreja, isso já é outra história. E aí, muitas vezes, sabe o que é que eu faço? Aquilo entra num ouvido e sai no outro. Não ligo. Agora, isso não quer dizer que todos os pastores e teólogos dizem coisas erradas. Não. Há pessoas que também dizem o que é correto. Ensinam o que é correto. Certo? Agora, a nós de ter o discernimento de saber quem é que diz a verdade e quem é que não diz. E Deus nos dá a nós a capacidade de fazer isso. Bom, avançando.
Em Apocalipse 12 e 13 temos a seguinte sequência. Dragão, a besta que... Reparem, Apocalipse 12 e 13. No capítulo 12 temos a descrição do dragão. No capítulo 13 temos a besta que emerge do mar, seguida da besta que emerge da terra. Em Apocalipse 16 e 13 temos a seguinte sequência. O dragão, a besta e o falso profeta. Agora eu pergunto, será que este dragão é o mesmo que este? É evidente que é. Será que esta besta é a mesma que esta? Também é. Então o que é que será que o falso profeta é? O que é que será o falso profeta? O falso profeta só pode ser a besta que emerge da terra. Só que a besta que emerge da terra é apresentada num aspecto mais político, ao passo que o falso profeta é apresentado num aspecto mais religioso. Mas os dois são a mesma coisa. Ou seja, o que é o falso profeta? O falso profeta é nada mais, nada menos do que a religião tradicional da besta que sobe da terra, que é uma religião que apostatou. Qual é a religião predominante na besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos da América? É o protestantismo. Então estamos a falar de que tipo de protestantismo? Um protestantismo apostatado, exatamente. Repare, isto é Bíblia. Não é preciso... Reparem, claro, eu sei, Ellen White diz isto tudo, claro, de uma forma tão clara, tão evidente. Mas reparem, só com a Bíblia a gente chega lá. Claríssimo como água. Agora, este paralelismo mostra-nos que o dragão do Apocalipse 16 é o mesmo do Apocalipse 12, a besta do Apocalipse 16 é a mesma besta que emerge do mar do Apocalipse 13, e o falso profeta do Apocalipse 16 corresponderá necessariamente à besta que emerge da terra do Apocalipse 13. Mas o falso profeta mencionado em Apocalipse 16 tem claramente uma conotação religiosa. E uma vez que o falso profeta está conectado à besta que sobe da terra, ele só pode ser um poder religioso existente nos Estados Unidos da América. Protestantismo americano, a religião histórica dos Estados Unidos da América. Ainda hoje. Sabem quem é que deu a vitória ao Donald Trump? Foram os evangélicos. Isto não há dúvida. Isto é comentado mesmo na mídia secular. Ok? Bom. Haverá sobreviventes espirituais quando a peleja que Satanás travar contra o remanescente chegar ao fim? O que é que vocês acham? Sim. Sim, esses sobreviventes espirituais vêm mencionados logo a seguir em Apocalipse 14, versículos 1 a 5. Estão a ver a sequência? Reparem bem, quando nós chegamos ao final do capítulo 13 de Apocalipse, é caso para pensar, será que com estes dois grandes poderes que Satanás vai usar na sua peleja ou guerra contra o remanescente, será que alguém vai conseguir sobreviver? E nós podíamos ficar quase com a nossa respiração suspensa. Uau! Quem é que vai poder suportar estes poderes que Satanás vai usar contra o remanescente? Pois bem, logo como que para aliviar a mente do leitor, vem logo a seguir a descrição dos 144 mil, como que para dizer, não, estes venceram. Estes venceram. Estes vão ser os sobreviventes espirituais. São os 144 mil. Agora reparem, lembram-se de eu ter dito de manhã que o livro do Apocalipse não está escrito em estrita sequência cronológica. Eu penso que aqui os 144 mil são introduzidos de forma urgente. É para descansar, para aliviar o coração daqueles que acabaram de ler o capítulo 13. E agora, o que é que vem a seguir à descrição dos 144 mil? Bom, vem as 3 mensagens angélicas. E agora a pergunta que eu faço é, mas que relação é que existe entre os 144 mil e as 3 mensagens angélicas que vêm mencionadas a seguir? Será que há alguma relação, sim ou não? Claro que sim. Claro que sim, olhem aqui. Outra pergunta crucial, como sobreviveram os 144 mil? A resposta a esta pergunta vem nos versículos seguintes, 6 a 12. Eles, os 144 mil, aceitaram e proclamaram as 3 mensagens angélicas aí apresentadas. Porquê é que eles sobreviveram? Porque eles aceitaram, em primeiro lugar, e porque aceitaram, eles depois proclamaram as 3 mensagens angélicas. Então pensem nisto, amigos. As 3 mensagens angélicas são mensagens que foram formatadas pelo próprio Deus para a sobrevivência do remanescente final. Perceberam o que eu disse? Eu vou repetir. As 3 mensagens angélicas são mensagens que foram formatadas no céu pelo próprio Deus é o kit de sobrevivência para o remanescente final. Agora, se você quer sobreviver na crise final, o que é que você tem que aceitar? As 3 mensagens angélicas. É uma questão de vida ou de morte, sobrevivência. Sim, irmã. Não é justamente as 3 mensagens angélicas que trazem a perseguição sobre o outro? Primeiro. Vamos lá chegar. Sim.
Vamos ver, deixe-me acabar esta explicação e depois a irmã no final vai-me dizer se as suas perguntas estão respondidas ou não. Pelo menos a primeira parte, a primeira pergunta eu percebi, a segunda já não percebi aí muito bem, mas vamos ver. Ok, deixe-me apresentar isto. Ora bem, e qual é o efeito da pregação das 3 mensagens angélicas? Primeiro, sobre os que a receberam e pregaram, e em segundo lugar, no mundo em geral. Agora, olhem aqui bem. Sobre os que a receberam e pregaram, levaram-nos a guardar os mandamentos de Deus e a ter a fé em Jesus. E sabem que algumas versões dizem a fé em Jesus, mas há outras que dizem a fé de Jesus. São 2 proposições diferentes, mas que fazem uma grande diferença. Bom, é verdade que para nós chegarmos a ter a fé... desculpem. Para nós chegarmos a ter a fé de Jesus, é necessário que, em primeiro lugar, tenhamos a fé em Jesus. Ninguém conseguirá chegar aqui sem primeiro ter passado por ali. Ou seja, eu acho que isto não está em oposição, mas é complementar. Eu primeiro preciso ter fé em Jesus, para que depois essa fé, à medida que vai crescendo, se possa tornar na fé de Jesus. Está claro este ponto? Não vou falar mais sobre isto. Agora, porquê é que nós podemos afirmar isto? Porque assim que a apresentação das 3 mensagens angélicas termina, vem o versículo logo a seguir, que é a terceira mensagem angélica termina no versículo 11. E logo a seguir o versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, para bom entendedor, o que é que isto significa? Para todos aqueles que aceitaram as 3 mensagens angélicas, o que é que se vai evidenciar de prático na vida dessas pessoas? Que eles vão guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. É tão simples quanto isso. Então não vale a pena estar aqui com grandes teorias, com grandes explicações, porque, reparem, sejamos pragmáticos. Todos aqueles que aceitarem as 3 mensagens angélicas vão viver a sua vida em obediência aos mandamentos de Deus e tendo fé de Jesus. Ponto final, parágrafo. Está dito. Já agora, sabem que Ellen White, na introdução do Grande Conflito, ela diz que o mundo religioso no tempo de Jesus, nomeadamente os judeus, eles davam muita ênfase à lei. Era a lei, a lei, a lei, a lei. E o que é que eles fizeram do Senhor da lei? Crucificaram-no. Sabe o que é que ela diz que o mundo religioso fará no tempo do fim? Será Cristo, 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 Cristo. E a lei é varrida para debaixo do tapete. Reparem, o verdadeiro povo de Deus tem as 2 características. Não aceitam só a lei, aceitam o Senhor da lei também. Ou aceitam o Senhor da lei e a sua lei, que é uma transcrição do caráter do seu Senhor. Aceitam as 2 coisas. Então, o efeito prático que a aceitação das 3 mensagens angélicas tem naqueles que as aceitam é que essas pessoas guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Está claro este ponto? Agora, também é dito em Apocalipse 3,10, eu gosto muito deste texto, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu, é o Senhor a falar, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E qual é o efeito da pregação das 3 mensagens angélicas no mundo em geral? Sabem como é que nós respondemos a esta pergunta? Vendo o que está a seguir ao versículo 12. E depois do versículo 12, há ali uma bem-aventurança que é dada sobre aqueles que, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Sabem, durante muito tempo eu não percebi aquela expressão, desde agora. Porquê desde agora? Desde agora, desde que as 3 mensagens angélicas começaram a ser pregadas. Sabem que há uma bem-aventurança para aqueles que receberam as 3 mensagens angélicas? Qual é essa bem-aventurança? Vão participar numa ressurreição especial. Exatamente. Agora, depois desse versículo 13, os versículos 14 a 16 escrevem uma ceifa e os versículos 17 a 20 escrevem uma vindima. Sabe o que é que isto faz? A resposta a esta pergunta vem nos últimos versículos do capítulo 14, versículos 14 a 16, a seara da terra já amadureceu, versículos 17 a 20, as uvas da terra estão amadurecidas. Temos aqui uma seara amadurecida e temos umas uvas amadurecidas. O que é que a seara representa? Representa os justos e as uvas representam os ímpios. O trigo é recolhido no celeiro, subentendido no celeiro celestial. O que é que isto quer dizer? Os justos são levados para o céu. Ao passo que as uvas são lançadas aonde? No lagar da ira de Deus. Então, se é no lagar da ira, as uvas não têm um bom destino.
que é que as uvas representam? Os ímpios. Perceberam o que é que as 3 mensagens angélicas fazem? Elas amadurecem o mundo, quer os bons, quer os maus. Ou seja, fazem uma triagem. Conhecem este termo, triagem? Quando vocês vão ao hospital, não sei se aqui também se faz isso, primeiro há uma triagem. Um enfermeiro, uma enfermeira normalmente vai ver qual é o nível exato para a pulseira. Se é amarela, se é verde, se é não sei quanto, se é vermelha. Vermelha é urgência máxima. Então faz a triagem. Então as 3 mensagens angélicas, ao serem proclamadas no mundo, fazem uma triagem. E a pergunta é, porquê que fazem uma triagem? Porque alguns aceitam-nas e ao aceitarem-nas vão passar a fazer parte integrante do remanescente. E recebem o selo de Deus. Os que a rejeitarem recebem o sinal da besta. Então reparem, a pregação da última mensagem, em vez de ser uma mensagem que unifica as pessoas, é uma mensagem que divide. Vocês dizem, não, isso não pode ser cristão. Porque Jesus é o príncipe da paz, ele não veio para dividir. Não, Jesus também não disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a espada. Lembram-se daquele senhor, aquele idosozinho lá no templo em Jerusalém, do nome Simeão? Quando ele encontrou José e Maria, que levaram o menino Jesus para ser dedicado ao Senhor no templo em Jerusalém. Venham ver um texto crucial. Lucas 2. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para quê? Para ruína, como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Como é que é possível que o príncipe da paz pudesse ser alvo de contradição? Pudesse ser para uns levantamento e para outros ruína. Como é que isso é possível? Sabem como? Todos aqueles que aceitassem Jesus, Jesus iria ser para eles levantamento. Todos aqueles que rejeitassem a Jesus, para esses, Jesus iria ser ruína. As 3 mensagens angélicas proclamadas pelo povo de Deus no tempo do fim farão exatamente o que o ministério de Jesus fez. Faz uma divisão. Uns estarão amadurecidos para a ceifa e outros estarão amadurecidos para a vindima. Então, qual é a identidade do remanescente? O remanescente surgiria numa época histórica precisa, depois de 1798, apareceria num local geográfico preciso, a América do Norte, guardariam e ensinariam a guardar os mandamentos de Deus e teriam o testemunho de Jesus. Esta é a identidade do verdadeiro remanescente. Qual é a missão do remanescente? Pregar as 3 mensagens angélicas. O que é que isto tem de complicado? Não tem nada de complicado. Está aqui, nos capítulos 12, 13 e 14, a identidade e a missão do remanescente. Eu quero me identificar com este remanescente, mas eu quero participar da missão deste remanescente. E vós? Deixem-me só ler aqui o que eu já tinha dito. A pregação da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, 6 a 12 provoca uma divisão do mundo inteiro e da própria igreja em 2 grupos. Não uma união, mas sim uma divisão. A igreja também será dividida. Já agora, conhecem este livrinho, Eventos Finais? Conhecem? Aqui no capítulo 12, que é o capítulo chamado Sacudidura, página 150. Atenção que a edição online não tem a mesma paginação do livrinho. Página 150. Não sei se conhecem este texto. Eu creio que ele é muito significativo nos nossos dias. Diz assim. Portanto, capítulo 12, e o título do capítulo é a Sacudidura. E diz aqui, introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. E isto estamos a ver isto nos nossos dias hoje, sim ou não? Eu vejo isto todos os dias. E vocês? Amém. Então reparem, a mensagem final vai provocar o quê? Uma divisão, não só do mundo inteiro, como da própria igreja. E finalmente diz aqui que uma classe numerosa daqueles que hoje são membros da igreja, o que é que acontecerá a eles? Sairão para nunca mais voltarem. Mas agora sabem como é que termina também este capítulo? Aqui o capítulo, na página
157 diz assim: os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. Depois mais à frente diz assim: será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Porque há pessoas que ainda não conhecem a verdade presente. Depois diz assim: estandarte após estandarte era arrastado no chão, à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. Sabe o que é que isto quer dizer? São aos grupos as pessoas que sairão da igreja do Senhor. Mas, diz assim, e tribo após tribo das fileiras do adversário se uniu ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Então, sabe o que é que vai haver no tempo do final na igreja? Vai haver um processo migratório. Exatamente. Troca de camisa. Um processo migratório. Há uns que sairão aos bandos para fora e outros entrarão aos bandos para dentro. E os lugares deixados vagos por aqueles que saem serão preenchidos por aqueles que entram. Exatamente. Então, amigos, muitos se preocupam com aquilo que está a passar hoje da igreja, divisões. Então, mas está profetizado que iriam surgir divisões, porquê que estamos admirados? Porquê que estamos preocupados? E sabe o que é que Paulo diz em 1 Coríntios 11:19? Quem quer ler? 1 Coríntios 11:19. Sobretudo, se alguém tiver a versão corrigida ou a versão Almeida corrigida fiel, leia esse texto. Eu não gosto da minha versão, que é a Almeida atualizada neste versículo. Diz lá que até importa que surjam partidos no meio de vós. Mas eu gosto mais da versão corrigida. Quem tem a versão corrigida, leia 1 Coríntios 11:19. Leiam lá. E até importa que haja entre vós heresias. Até importa que haja entre vós o quê? Heresias. O quê? O apóstolo Paulo está a dizer uma coisa destas? Que até é bom que haja entre nós heresias? Eu pergunto, há heresias hoje entre nós? Sim ou não? E Paulo está a dizer, ótimo que haja heresias entre nós. Nós ficamos tão preocupados que haja heresias entre nós. Paulo está a dizer, até é bom que haja heresias. E porquê que é bom? Ora, diga lá o resto que ele diz. Para que os que estão sinceros se manifestem. Então Paulo está a dizer, irmãos, até é bom que haja heresias entre vós, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Sabem? É que quando a heresia entra, sabem, aqueles que se ligam à heresia, a gente fica logo a conhecer de que partido é que eles são. E aqueles que combatem a heresia também ficamos a saber qual é o partido a que pertencem. Então ficamos a conhecer quem é quem. Isso é ótimo. Isso é excelente. Dando graças a Deus que há heresias. Agora, devem as heresias fazer sair fora da igreja? Não, isso é que não. Eu pus a estaca cá, pus cola Patex, não saio daqui. Daqui ninguém me tira. Só morto. Não. O irmão Mauro disse aqui uma coisa. Se alguém foi excluído injustamente, não saia. Continue. Não seja para chatear aqueles que puseram fora. Amigo, seja perseverante. Arreganhe os dentes. Sabe que Jesus também disse que o reino dos céus é tomado pelos violentos. Bom, atenção. Percebam as palavras de Jesus. Quem são estes violentos? Não são aqueles que andam com artes marciais, não é, irmão? Não é aqueles que usam artes marciais e começam a distribuir tareia a todos e a mais. Não. Esta violência é a violência de quem está firme na verdade e não abdica. Não abdica. É uma sanguessuga. Agarrou e não larga. Não percebi, irmão? Exatamente. Sim, irmã. Isso mesmo. Ok. Já o que ouvi o irmão Mauro dizer, tem sempre essa pergunta. Olha, eu vou ser muito honesto, e já houve irmãos hoje que me fizeram a mesma pergunta. Eu vou ser honesto porque eu gosto de ser honesto e não gosto de estar a induzir ninguém em erro. Eu, pessoalmente, ainda tenho algumas coisas na questão dos 144 mil que não tenho dúvidas ainda. Não está tudo claro para mim. Se eu dissesse o contrário, estaria a mentir. Eu não quero mentir. Mas, por outro lado, isto não significa que eu também estou completamente, digamos, sem nenhumas certezas. Eu tenho certezas. Quanto à questão da literalidade ou não dos 144 mil, reparem bem. Se você disser que o número é literal,
então o número tem que ser 144 mil, nem mais um nem menos um. Tem que ser mesmo 144 mil, se é literal. Se é simbólico, pode ser qualquer número menos 144 mil. Até menos. Para que muitas vezes nós pensamos, reparem, eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, no tempo do fim vão salvar tão poucos que não pode ser mais de 144 mil, tem que ser só 144 mil. Eu digo, se o número for simbólico, até pode ser menos de 144 mil, podem ser 10 mil ou 20 mil. Estão a perceber? Agora, eu não estou a dizer, atenção, eu não estou a dizer que o número é literal ou simbólico. Eu aceito as duas hipóteses. O que eu estou a fazer crer, que vocês compreendam, é que se eu digo que o número é literal, então só pode ser 144 mil, nem mais um nem menos um, é mesmo aquele número. Se é simbólico, então aí pode ser qualquer número menos os 144 mil. Agora, pelas probabilidades, qual é a maior probabilidade? Bom, se é só 144 mil, nem mais um nem menos um, a probabilidade é muito baixa. Se é qualquer número menos 144 mil, a probabilidade é altíssima. Portanto, pela lógica... E se a linguagem dos 144 mil é simbólica na maior parte do que descreve, eu creio que o número também é simbólico. Mas volto a dizer, se o número é simbólico, não tem que ser necessariamente superior a 144 mil, pode ser inferior. Parem, Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, quantos é que se salvaram? Quando veio o dilúvio? 8. E vocês acham que no tempo do fim vai salvar uma grande multidão? Alguns ligam os 144 mil com a grande multidão, descrita em Apocalipse 7. Aí é uma dúvida que eu tenho. Será que é o mesmo grupo? Será que não é? Reparem, há muitos que acreditam, eu não vou por aí, que no tempo do fim uma grande multidão se salvará. Eu não acredito nisso. Sim. Eu entendo, aí, repare, bom, estava uma discussão. Eu entendo que a grande multidão representa todos os remidos de todas as épocas. Ok? Sendo que os 144 mil representam a última geração, ou seja, aqueles que estarão vivos. Aliás, aquilo que eu apresentei hoje aqui dá a entender que os 144 mil são aqueles que no tempo do fim vencem as duas bestas que o inimigo lança contra o remanescente. Ok? Quando o capítulo 6 de Apocalipse termina, à vista destas coisas, quem poderá manter-se de pé? E logo a seguir vem o capítulo 7, como que é dar resposta à pergunta com que termina o capítulo 6. E é os 144 mil. Então, no meu entendimento, os 144 mil representam a última geração, a geração daqueles que estarão vivos quando Cristo vier, e esses, obviamente, também fazem parte dos salvos de todas as épocas. Só que são os salvos do tempo do fim. Ellen White dá a entender que os 144 mil gozarão de um privilégio especial que os outros salvos não gozam. Então isso faz-me chegar à conclusão que os 144 mil e a grande multidão não pode ser o mesmo grupo. É exatamente. Agora, há uma característica dos 144 mil que se encaixa naquilo que tem sido aqui também falado, que é a seguinte: eles são as primícias. O que é que significa ser as primícias? Repare, uma árvore dá frutos. O que é que significa as primícias? Os primeiros frutos que amadurecem. Então, o facto dos 144 mil serem descritos como sendo as primícias significa que o caráter deles é totalmente amadurecido ainda nesta terra. Eu pergunto, que tempo é que o ladrão que se converteu na cruz teve para se santificar? Nenhum. Logo umas horas a seguir ele morreu. Agora eu pergunto, se o Senhor fizesse o milagre e ele pudesse ter saído da cruz, será que a partir dali ele iria viver uma vida santificada, sim ou não? Sim, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas ele não teve esse privilégio, digamos assim. Então reparem, há pessoas que estarão no céu, mas que não tiveram a possibilidade de viver a plena santificação nesta terra. E durante o milénio, já alguma vez se perguntaram porquê que em Apocalipse 22 diz que nós iremos comer as folhas da árvore da vida que serão para a cura dos povos. Mas o que é que tem que curar no céu? Se a carne e o sangue não podem herdar a incorruptibilidade. Eu preciso de comer... Qual é a cura que eu preciso no céu? Já pensaram nisso? As folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. Eu próprio me perguntei durante muito tempo, então, mas o que é que há para curar no céu? Então, Paulo diz que nem a corrupção,
nem o que é mortal, nem o que é corruptível herdará. Nós seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, se estiverem vivos, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então nós iremos para o céu com uma natureza pura, perfeita, e como revestidos de imortalidade. Então o que é que nós vamos lá curar? Duas coisas. A estatura física vai chegar até à estatura de Adão. E Adão, Ellen White diz que ele tinha mais do dobro da altura média que os homens hoje têm. Bom, qual é a altura média que os homens hoje têm? Não olhem para mim, que eu sou dos baixinhos. Eu sou da classe dos baixinhos. Mas pronto, vamos pôr a média à volta. Repare, eu tenho 1,68m, 1,69m. Portanto, eu estou fora da média para baixo. Vamos pôr a média, vamos ser já generosos. Vamos pôr a média 1,80m. Bom, já foram à Holanda? Eu fui à Holanda, pareciam aqueles gigantes de lá que os israelitas viram na Canaã, não é? Que eles eram gigantes. Bom, os holandeses são umas bestas altíssimas. É com cada homem 1,90m, 2m. Puxa, caramba, aquilo até mete medo. Reparem, 1,80m, vamos pôr a média 1,80m. O dobro de 1,80m é 3,60m. Se é mais do dobro, então estava perto dos 4 metros. Imaginem Adão com quase 4 metros de altura. Nós hoje somos pigmeus ao pé de Adão. Então, essa cura que vem de comer... Claro, atenção, nós não somos místicos. Eu não acredito que o poder medicinal esteja nas folhas em si. Isso é apenas um símbolo para mostrar que nós vamos receber poder curador nos céus. E esse poder não vem das folhas, o poder vem de Deus. Não somos místicos, ok? Mas a linguagem é simbólica para nos dar a entender que no céu, já quando lá estivermos, nós vamos ser curados de algo. Então, é que a nossa estatura vai crescer até à estatura original de Adão. Aí o meu complexo de inferioridade vai desaparecer. Quando era jovem, eu via colegas meus mais altos e dizia, caramba, aquele rapaz atrai a atenção de todas as raparigas. A minha atenção não é atraída. Eu disse uma asneira, raparigas não, moças, pronto. Em Portugal, raparigas é o feminino de rapaz. Ok? Não tem mal nenhum em dizer rapariga em Portugal. Aqui parece que tem. Ok? Desculpem. Outro assunto é que alguns não tiveram tempo nesta vida ainda de atingir a estatura da plenitude de Cristo, escrita por Paulo em Efésios 4. E lá no céu vão ter essa oportunidade. Agora, há uma exceção. Os 144 mil já vão com a estatura plena desde aqui. E por isso eles serão privilegiados. Esta é a minha convicção. Ok? Então... não só vamos atingir a estatura física de Adão, mas todas as nossas... Reparem, não há nenhuma raça hoje que tenha a cor que tinha Adão. A gente diz, há brancos e pretos. Não há nada brancos e pretos. Branca é a parede. Esta parede é que é branca. Eu não sou branco, eu sou castanho claro. E o preto é castanho escuro. A única diferença em termos biológicos é uma diferença na quantidade de melanina, a substância que dá a coloração à pele. Uns têm mais melanina, outros têm menos. É só isso. Não há brancos nem pretos. Mas nenhuma raça hoje tem a cor de Adão, porque Adão tinha uma cor quê? Quem sabe? Rosada. Rosada. Então nós vamos ficar todos da mesma cor. Todos quase da mesma altura. Sabem que em Apocalipse 7, quando João viu a multidão, a grande multidão, diz que viu pessoas de várias nações, povos... O que é que isso significa? Quando ele viu a visão, os redimidos a chegar ao céu, essa multidão era uma multidão heterogénea, porque ele pôde distinguir que havia nações diferentes, raças diferentes. Mas depois do milénio, essas diferenças extinguir-se-ão. Então, essa cura dos povos é uma cura física, em que nós iremos atingir a altura de Adão, e também as diferenças raciais extinguir-se-ão, ficamos todos da mesma raça de Adão. E também será uma cura espiritual. Aqueles que não tiveram a oportunidade nesta terra formarem um caráter perfeito, acontecerá lá no céu. Sabem que, atenção, o passaporte para o céu é a justificação. A santificação é o privilégio que aqueles que foram justificados têm de desenvolverem uma vida em harmonia com o caráter de Cristo.
Mas aquilo que nos dá o passaporte, o carimbo de aceitação para entrar no céu é a justificação. O ladrão na cruz foi justificado, não foi santificado, mas ele estará no céu. Agora, vocês dirão, pastor, pera lá, você está aí a dizer uma coisa errada. Então, Hebreus 14, 12 não diz que segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém poderá ver o Senhor? Eu digo, diz. Então, como é que combina as duas coisas? Como é que põe as duas coisas? Todos aqueles que tiverem a oportunidade nesta terra de seguir a santificação e não a seguirem, estarão excluídos. Mas aqueles que não tiveram essa possibilidade, Deus não os vai, tipo ladrão, Deus não os vai excluir da eternidade. Exatamente. Exatamente. Mas em Zacarias, no final do capítulo Zacarias, irmãos, peço, eu já estou a ultrapassar o tempo. Eu vou terminar. O irmão é benevolente. Em Zacarias, diz lá, e esse é um texto escatológico que se refere ao tempo do fim, que alguns chegarão junto ao Senhor e dirão assim, que marcas são essas nas tuas mãos? Reparem, isto se refere ao tempo em que os redimidos já estarão no céu. Eu faço a pergunta, porquê é que haverá pessoas no céu que chegarão junto de Jesus e perguntarão, olha, que marcas são essas nas tuas mãos? Irmãos, essas pessoas nunca ouviram em toda a sua vida falar sobre a história da cruz. E agora a pergunta é, nunca ouviram falar da história da cruz? Então nunca ouviram falar de Jesus? E eu respondo, sim, nunca ouviram falar de Jesus. E a pergunta é, então se nunca ouviram falar de Jesus, como é que estão no céu? Foram julgados segundo o conhecimento que tinham. É o que nos diz Paulo em Romanos 2. Estão a ver como Deus é justo? Deus avalia, julga a cada um segundo o conhecimento que cada um tem. É por isso que muitos pressentem que com mais conhecimento são mais responsáveis. Então pensam assim, eu não quero conhecer mais que é para não ser mais responsável. Não. Já é responsável. Exatamente. Então todos os que tiverem a oportunidade de viver uma vida de santificação nesta terra e não quiserem fazer, esses estão culpados. Agora, aqueles que não tiveram essa possibilidade, Deus os salva se eles confiaram no Senhor ou se andaram de acordo com aquilo que conheciam nesta terra. De acordo com a sua consciência, Paulo é claro, leiam Romanos 2, os primeiros versículos de Romanos 2, Paulo é muito claro ao dizer que as pessoas andam de acordo com a sua consciência, mesmo que a consciência não esteja totalmente iluminada, mas reparem, há pessoas que não conhecem o que nós conhecemos e são pessoas que têm vidas, mais, a gente olha, eu olho às vezes para famílias, pessoas que têm vidas ordenadas. Eu tenho familiares meus, primos meus, são católicos, praticantes. Eu tenho uma pena daqueles meus primos não aceitarem a mensagem do Advento. A minha mãe, os meus irmãos, eu já partilhámos tanta... Mas reparem, olhamos para a vida, eles têm uma vida exemplar, como família, impecável. Eu acredito que eles ainda se vão converter. Tenho essa convicção. Há muitas pessoas que vivem de acordo com a luz que têm. Portanto, Deus é maravilhoso, Deus... Agora, a última geração viverá um privilégio que nenhuma geração anterior teve a oportunidade de viver. Esses, quando saírem daqui da terra para ir para o céu, já têm o seu caráter no topo. Ou seja, desenvolveram plenamente o seu caráter, amadureceram totalmente o seu caráter cristão, ainda nesta terra, porque a maioria vai fazê-lo só no céu. Essa é a minha compreensão. Estão a ver a importância que tem este assunto? Não havia. Exatamente. Aqui o irmão estava a dizer, não porque eles tivessem entrado numa rebeldia. Não, simplesmente não tiveram oportunidade. Parem, vocês acham que durante a Idade Média, a Idade das Trevas, em que a Igreja Católica Romana dominava com mão de ferro, vocês acham que durante a Idade das Trevas ninguém se salvou? Muitas pessoas se salvaram nesse período. Eu pergunto, elas tinham a luz da verdade? Não, muito longe disso. Sabem, numa das mensagens dos selos, diz lá que o azeite e o vinho nunca haveriam de faltar. Iria faltar algo, mas o azeite e o vinho nunca iria faltar. Sabe o que é que o azeite e o vinho simbolizam? O azeite simboliza o Espírito Santo. O vinho representa o sangue de Cristo. Quer dizer que os méritos com que cada um pode alcançar a salvação estiveram sempre à disposição do povo de Deus em todas as épocas da história. A verdade foi quase excluída, mas o acesso à salvação nunca. Então, durante a Idade Média, houve pessoas que se salvaram, mesmo não sabendo quase nada. Sim, irmão.
Não, nada. Não. Eles são salvos por aquilo que está no seu coração. Deus lê o que está no coração de cada um e lê as suas intenções e julga de forma justa. É isso é que eu pus em ênfase. Eu não acredito na salvação pelas obras. Não acredito nunca, de forma alguma. Eu acredito que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, disse o apóstolo Paulo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Senão eu dizia assim, eu faço muito boas coisas, eu sou o melhor. Senhor, tu tens que me salvar. Ai de ti que não me salves, que eu mereço. Eu posso apresentar este argumento diante do Senhor? Zero, não posso. Exatamente. Agora reparem, quando nós aceitamos Cristo e andamos com Ele, então é Ele que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Irmãos, é tão claro isto. Tão claro. Portanto, as boas obras vêm como uma consequência da nossa justificação e da nossa caminhada de fé com o Senhor. Eu não produzo boas obras, Cristo produz as boas obras em mim. Certo? Exatamente. Eu gostei muito do que o irmão Daniel hoje de manhã apresentou. Não há ninguém... Eu pessoalmente ainda estou para ouvir um perfeccionista dizer, entre aspas, que nós somos justificados pelas nossas obras. Até agora nunca ouvi. Nunca ouvi. E atenção, irmãos, se alguém ouvir, repreendam essa pessoa, porque essa pessoa está enganada. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isto o quê? Quer a graça, quer a fé. Não vem de nós, vem de Deus. Vocês dizem, mesma fé? Eu digo, mesma fé. Então Paulo não diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então se Ele é o autor, quem é que fabrica a fé que nós temos? Somos nós ou é Ele? É Ele. Paulo não diz em Romanos 2,4, ou ignoras tu que a longanimidade de Deus é que te leva ao arrependimento. Não somos nós que temos capacidade de produzir arrependimento. Deus produz o arrependimento em nós. Então, reparem, se Deus é que produz o arrependimento, se Deus é que traz a convicção pelo Espírito Santo, se Deus é que dá a graça que nos salva, se Deus é que nos dá a fé pela qual nós agarramos a graça, reparem, o que é que vem de nós? Nada, tudo vem de Deus. De nós só vem a escolha. Nós só escolhemos ou aceito o plano da salvação que Deus me propõe ou rejeito. Exatamente. Irmãos, isto é o ensinamento bíblico, claro. Sem Deus nada somos. Mas com Deus, como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Deus os abençoe. Vamos orar. Irmãos, peço desculpa que eu ultrapassei o tempo que me foi dado. Quanto tempo é que eu ultrapassei? Vamos terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, muitíssimo obrigado pelo privilégio que tu nos deste, estamos aqui reunidos em teu nome. Senhor, tu prometeste que lá onde 2 ou 3 se reunissem em teu nome, tu estarias no meio deles. E todas as tuas promessas são verdadeiras. Logo, nós podemos concluir que tu estiveste aqui entre nós. Porque nós nos reunimos em teu nome. Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado por tu falaste a cada um de nós através da tua santa palavra, que sempre foi, é e sempre será uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por tu nos mostras o plano da salvação de uma forma muito clara e todos os passos também de forma muito clara. Permite, Senhor, que nós possamos entender claramente estes assuntos e viver de acordo com essa luz que vem da tua palavra. Senhor, tu conheces a vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui presentes. Tu conheces os seus desafios, tu conheces as suas dificuldades, tu conheces as dúvidas que o inimigo colocou ou tem colocado na sua mente. Ó Senhor, ajuda-os, Senhor, para que o inimigo não possa mais ter poder sobre as suas mentes. Que o teu Espírito, Senhor, venha em seu socorro e que os ajude, Senhor, a ter a plena certeza das verdades que estão tão claramente apresentadas na tua palavra. Que eles possam ter a certeza sobre quem tu és, sobre o teu plano da salvação para nós, sobre a tua igreja verdadeira e sobre qual deve ser a nossa posição neste grande conflito entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro. Senhor, ajuda a cada um deles, fortalece-os em ti e que cada um, Senhor, através da sua comunhão contigo, possa viver uma vida que honre e glorifique o teu santo nome. Abençoa cada um destes meus queridos irmãos, Senhor. Eu não conheço as suas vidas, não sei quais são os seus desafios. Uma coisa eu sei, eles têm desafios, como eu tenho.
Eles sabem quais são os seus desafios, eu sei quais são os meus. Senhor, ajuda-nos a cada um de nós. E que um dia, Senhora, e que Tu nos dês a graça de um dia podermos estar no Teu reino eterno de glória. Nós nos possamos recordar destes momentos que passamos aqui em conjunto. Ó Senhor, que possam nos ter ajudado a cada um de nós nesta caminhada rumo à eternidade. Dá-nos, Senhor, agora uma boa noite, repouso e descanso e faz-nos acordar amanhã com vida e com saúde para um novo dia. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.